Olá a todos, é um prazer estar aqui com a minha querida professora Jo, superintendente da Belas Artes, e a professora doutora Adriana Satico, que é a nossa coordenadora do curso de Psicologia, o caçula da Belas Artes, e que será tema da nossa conversa. E é interessante porque ele me remete a... Eu tenho 27 anos de Belas Artes, passei por várias áreas administrativas, não a sala de aula, mas pelo ofício eu sempre tive muito contato com o aluno. E aí eu me lembro exatamente do momento onde a gente percebeu na pandemia que os nossos alunos não dariam conta daquele processo, que os jovens estavam entendendo a pandemia de uma forma diferente que até os nossos professores e os familiares mais velhos e tal. E aí nós paramos e começamos a estruturar um grupo de professores que se chamavam anjos, professores Isso, anjos. Lembra, professora sim. Jo? E Eram, sobretudo, professores que apoiavam aqueles que não se sentiam preparados para as aulas remotas e que nos ajudavam a dar um suporte para aqueles que precisavam mais, isso. porque os dados vinham ruins, Muita né, coisa Patrícia? foi feita. Isso. E aí eu ia falar disso. Os dados. Nós tínhamos ali dados do momento e hoje já sabemos o que aconteceu. Sim. A gente percebia na pele o que estava acontecendo, né, Jô? Mas hoje nós sabemos que os jovens, a faixa etária dos jovens, ele se comportou diferente das outras faixas etárias. A gente vai falar sobre isso. E nós vamos falar hoje de um assunto que é bastante delicado, mas que precisa ser falado, porque nós vivemos isso na pandemia, nós tivemos que isso deixou uma cicatriz tremenda dentro da instituição. E o que nós fizemos com essa cicatriz, né? E aí eu Sim. queria contar o que nós fizemos com essa cicatriz, para que vocês também possam contribuir com outras pessoas que estão fora da nossa instituição. Nós tivemos 3 alunos que tiraram a própria vida no momento da pandemia, isso nunca tinha acontecido dessa forma, outras tentativas, e nós entendemos o poder dessa comunidade, de como ela poderia mapear e trabalhar para que isso não acontecesse mais. Então, hoje a gente vai falar disso, o assunto é denso, mas ele precisa ser conversado, porque Sim. quando a gente conversa, a gente também compartilha conhecimento e talvez salvem outras situações para que elas não aconteçam. Jô, então Sim. conta pra gente primeiro esse recorte do jovem pós-pandemia, para a gente contar esse capítulo que eu acho que é o nascimento de todos os projetos. Eu acho que um ponto importante disso é pensar o que nós estávamos vivendo no mundo antes da pandemia. Então, tem um recorte que eu gosto muito de uma pesquisa feita, eu acho que é até do IBGE, de 2009 a 2019, que já mostrava que havia uma aceleração na deterioração da saúde mental. Então, assim, foi um período, foi uma década em que parece que isso se acelerava mais, principalmente quando nós falávamos de ansiedade e depressão. Claro, vivemos a pandemia, e isso piorou muito, então esse percentual subiu imensamente, e os dados que eu tenho recebido hoje, que eu tenho estudado, são o seguinte: as faixas etárias todas pioraram muito na pandemia. No entanto, nós estamos vendo um retorno do adulto maduro até o mais velho. Isso está retomando lentamente para um patamar que era anterior. Só que a faixa que não melhora é a faixa dos 14 até os 29. Né? Essa faixa. Ela não voltou. Não, ela não voltou. Alguns estudos mostram que até 35. Ela não atingiu a mesma velocidade, ela está se mantendo como consequências, né, da pós-pandemia. E eu acho que isto é muito preocupante. Isso tem nos preocupado lá desde do tempo que nós vivemos a pandemia, com todas as avaliações que fizemos, como acompanhamos. O próprio curso de psicologia foi muito pensado em virtude de como é que a gente podia pensar em pessoas que estivessem mais preparadas para tudo isso, já entendendo que a gente vive uma crise de saúde mental e ela é mundial, ela não é um privilégio do Brasil. Eu me lembro do momento que nós percebemos que eles não estavam bem, os alunos, porque no meio da pandemia a professora Jo enviava questionários de comportamentais para eles e eles respondiam: não estou bem, eu não estou motivado. E eles não abriam a câmera e o professor tentava acessar, e como a gente manteve as turmas enxutas, os professores estavam muito preocupados e era um grande assim sentimento de comunidade, perceber a preocupação dos professores querendo
né, tirar aquele aluno daquela gaiola onde ele se colocou. E depois, quando pôde retomar, e no primeiro dia que pôde retomar, a Belas Artes abriu as portas. A gente sempre esteve aberto para abrir, para retomar, sempre. Sim. Quando o governo permitia as janelas, a Belas Artes estava aberta no segundo seguinte. E aí tinha que pegar esses alunos que também não conseguiam mais voltar, porque tinham se acostumado com esse casulo, né? Sim. Então, teve esse movimento também, aí vamos trazer todos. Aí trouxe todos. Aí, quando trouxe, o professor falou assim, geral, pera, eu tenho 20, 30 anos de experiência de sala de aula. Esse aluno não é o mesmo. Eu não sei mais o que fazer com esse aluno. Isso eu ouvi muito. Você também ouviu muito. Muito. Satiko é mais recente na Belas Artes, mas ouviu isso dentro do ambiente acadêmico que ela já trabalhava. Esse aluno não é mais o mesmo. E aí a instituição falou, bom, nós não podemos dar aula da mesma forma. Quais são, o que a gente vai criar dentro da instituição que pode ser feito para que esse aluno retome essa alegria de viver, né, Jô? E também o contato social e a socialização e tudo aquilo que estava faltando, a relação próxima do professor, que era um clássico da instituição. E acho que teve um aumento também, Patrícia e Satiko, que foi importante, que assim, na nossa volta, o que nós tivemos foi um aumento dos neurodivergentes também, vindo para a escola. Sim. Então, a gente já tinha um conjunto de problemas, vamos dizer, oriundos de uma geração, de um grupo de alunos que não estava bem. Veja, nós tínhamos cursos tecnológicos, né, de graduação tecnológica, que o aluno mal esteve com a gente e já foi fazer. E quando você fala, Patrícia, da nossa prontidão para abrir, algumas áreas nós nem fechamos. Na pandemia, por exemplo, nós tínhamos a chance de queimar as peças de cerâmica dos alunos em determinadas... Ele levava, nós tínhamos gente... Um drive-thru. Isso, num drive-thru. Foi muito legal. Então, assim, nós estivemos com o aluno e para o aluno o tempo inteiro. Conectados. E talvez isso tenha feito com que essa nossa sensibilidade, a prontidão para entender, tivesse ficado maior. E aí os professores, também motivados por isso, diziam, eu não sei mais fazer isso, ou eu não sei como é que eu me comporto diante desse aluno que tem esta necessidade, seja ela de aprendizagem, seja ela emocional, né? Então, a gente viveu... Eu quero falar da sala de aula que o professor encontrou pós-pandemia, onde ele falou, não sei mais lidar com esse aluno. O que ele via nessa sala de aula, Jô? Ele via, por exemplo, no caso de alunos com... foram vários casos registrados. Aluno com TDAH que ficou muito mais ansioso no período de pandemia. Né, Satiko? Depois queria até que você abordasse um pouquinho sobre isso, mas assim, isso é uma coisa natural. Então, quando você, com uma criança, ou com um adolescente, ou com um jovem adulto, que tem um conjunto de estrutura para responder normalmente, ele já sofre. Você imagina quando ele já tem alguma coisa que o deixe. Pense num estudante impulsivo. Então, os alunos voltavam para a sala de aula. Eu me lembro do relato de um professor, e eles queriam andar na sala de aula. Então, aí criamos espaços na sala, os professores orientados para aquele é o espaço, e sem discriminar, porque você não pode dizer fulano, beltrano e ciclano podem andar naquele espaço. Era para quem se sentisse, vamos dizer, impelido ou com vontade, ele podia caminhar naquele espaço como uma forma de dissipar um pouco aquele nível de ansiedade que vinha. Então, veja como as coisas foram complexas. E o professor nem entendia que isso era possível fazer. E teve um relato de um professor, e aí eu entendi que também era, não sei se eu posso chamar assim, quase uma epidemia, que todos os professores tiveram que ser capacitados a observar se o aluno estava usando roupas compridas, fechadas, no momento de calor, porque nós estávamos com muitos alunos se automutilando, de diversas formas, se cortando ou se queimando. E como isso eram sempre casos extremos e pontuais, e a gente percebeu uma quantidade, um volume tremendo, foi reflexo da pós-pandemia. Então, professora Satiko, com a sua experiência que ainda não estava dentro da Belas Artes, mas eu acho que o que a Belas Artes refletiu foi o que todo mundo, né, o que aconteceu com todas as instituições de ensino. Eu diria só que a gente teve um pouco mais de coragem quando a gente ampliou o SAP e tal, mas acho que era o desejo de todo mundo e a necessidade, né, Paty? A necessidade, porque nós olhávamos para aquele aluno e ele estava em sofrimento, muitos em sofrimento. O que você viu desse jovem, dessa faixa etária que a gente está falando, que a gente vai ficar dentro dela e na pós-pandemia e que permanece até hoje? Olha,
Eu acompanhei como supervisora de clínica escola e atendendo e supervisionando os casos que chegavam lá e também dentro da instituição, mas colocando especificamente na clínica escola, porque eu vou falar de jovens, casos de adolescentes a partir de 13 anos com esses sinais de automutilação. Então, tanto queimaduras como cortes com objetos pontiagudos, giletes, qualquer aparato, ou ir de encontro com algum objeto para ter o choque, né? E isso, percebo eu, que foi acentuado ao longo da pandemia e depois aquilo perdurou, tá? O que a gente imaginou ali, estudando sobre os casos, é uma dificuldade imensa deles falarem sobre o que sentem. E eles sentem uma dor que eles não conseguem mensurar e tornar concreto. E a concretude é no físico. Então, é essa forma, e uma forma muito rudimentar, que eles têm de se expressar. O curioso é que muitos desses, eles têm até dentro do lar um acolhimento para falar, mas é muito difícil eles conseguirem se organizar internamente para dizer como me sinto e falar sobre a minha própria saúde mental. Então, e isso a partir dos 13, 15 anos. Mas quando a gente vai olhar no nível de prevalência, esses comportamentos autolesivos, que eles são sinais, por exemplo, para um comportamento de ideação suicida, que possa se configurar mesmo no caso de autoextermínio, ele é um indicativo muito forte, porque uma pessoa que ela comete o autoextermínio, você vai olhar o histórico dela, ela tentou ali inúmeras vezes algum componente que tinha a ver com a autolesão, inclusive grave, que teve que ser levada para um atendimento médico. Então, esse é um indicativo que a gente fica importante. E onde que esses jovens estão e a gente acabou perdendo a presença durante a pandemia. Então, o ambiente educacional ele é muito importante para identificar isso. E na pandemia, a gente não tinha a presença nem da imagem. Até porque eu entendo, no sentido de fechar as câmeras, tem um componente de você querer preservar a tua imagem, porque é uma coisa diferente a gente aqui, uma olhando para a outra, e não tem uma interface me filmando, me gravando. Então, é um comportamento de se proteger, né? Então, não necessariamente é porque é uma pessoa mais tímida ou coisa assim, mas é uma necessidade de se preservar. Então, eu vi muito jovens se fechando para a própria socialização. Então, se perde naquele momento de distanciamento social ampliado esse componente educacional, que não é só para o nível de educação básica, é para o nível superior também, da socialização. Então, a gente precisou criar mecanismos de adaptação pessoal emocional feita à distância. Então, quando vocês colocam as mobilizações e preocupações, desde a gestão até o corpo docente, isso é muito importante e é um componente crucial para ele continuar ali e continuar vivo no sentido de que ele consegue exercer as suas atividades acadêmicas de modo que aquilo para ele também seja prazeroso, que gere esse bem-estar. E eu queria ainda, a Patrícia, fazer uma observação em relação a uma coisa que preocupa muito e que talvez para os nossos professores tenha ficado muito evidente. Assim, eu tenho lido muito a esse respeito e muitos estudos mostram a correlação altíssima entre a automutilação e o suicídio. Né? Então, não significa que todo adolescente, jovem, adulto que se mutila vai se suicidar. Mas dos que se suicidam, muitos apresentavam esse comportamento anterior, porque ele é capaz de provocar em si e suportar uma dor grande. Então, eu já vi, por exemplo, estudante com a perna inteira marcada de apagar cigarro. Né? Quer dizer, é uma coisa muito impressionante, porque isto causa dor. Então, quando ele é capaz de tomar para si, sentir a dor e viver com isso, é mais fácil para ele dar um passo em relação a tirar a própria vida. Então, isso é preocupante. Eu diria que no momento que a Belas Artes voltou para as aulas pós-pandemia, foi quase uma providência divina ter uma superintendente com a formação na área de psicologia e que foi muito corajosa de assumir isso como uma missão de linha de frente nossa.
Porque nós quisemos o tempo todo ser na linha de frente na pandemia, né, Jô? A gente falava, eles precisam estar aqui dentro, a gente precisa cuidar. E aí teve esse aspecto que eu vou pôr na linha do tempo. Teve essa comunicação frequente com alunos, do entendimento de como é que eles estavam, emocional. Então, a gente tinha os dados, a gente sabia quem era quem. Aí teve muito contato com famílias, que é uma coisa, eles são maiores de idade. Assim, por lei, você não faz isso, né? Assim, mas a gente tomou a frente de falar com famílias, e aí se conectou com essas famílias de uma forma muito densa e que permanece até hoje. Então, as viradas que foram geradas após as cicatrizes, né? A capacitação docente, quando a professora Jo e quando a Belas Artes falou, nós somos um pronto-socorro emocional e nós vamos atuar como tal. E nós vamos ter protocolo para isso e método. Então, todos os professores aprendendo o que eram as questões emocionais, cognitivas, comportamentais, para eles aprenderem a observar, com verdadeiros checklists dentro da sala de aula, quando eles poderiam encaminhar tudo isso para dentro dos departamentos que iam dar vazão. A capacitação de todo o administrativo da Belas Artes, porque segurança, secretaria, central de relacionamento, todo mundo fica atento, né? Todo mundo faz parte dessa grande comunidade onde o propósito é salvar vidas e tornar vidas melhores também, né? Com mais alegria. E aí veio o Campus Vivo, que eu queria que vocês duas contassem sobre o Campus Vivo, porque aí o Campus Vivo hoje, você, Satiko, já está bem envolvida, né? E ele foi feito porque Belas Artes vai fazer 100 anos esse ano. Ela sempre foi convidada, e nós sempre fizemos de forma voluntária e feliz, a fazer oficinas de arte e terapia dentro de todos os lugares que você pode imaginar. Orfanatos, presídios, residenciais de idosos. Nós já fizemos muito. Também para... A gente atendia durante 10 anos 1.500 alunos que chamavam de criança, mas eram a partir de 13 anos até qualquer idade, com paralisia cerebral, todas as oficinas de arte. Então, a única forma de se comunicar da maioria daquelas pessoas que eram do governo do Estado era a arte. Quer dizer, a gente já tinha muita prática de arte e terapia, que não é o que a gente fazia dentro da instituição, porque a gente profissionaliza as áreas, né? Nós formamos artistas. E a gente sabia que todo mundo precisava, mas a gente nunca tinha assumido isso para dentro da casa. E aí, quando volta a pandemia, e a gente faz a capacitação docente, a gente faz a capacitação administrativa, a gente junta as famílias, a gente recebe, Jô, uma quantidade de laudos de alunos de um volume, e aí cria-se um sistema para receber esses laudos, para fazer um acompanhamento interno, dá corpo para o SAP, né? O SAP é Serviço de Atendimento Psicopedagógico, que toda instituição tem, até por obrigação. Mas a gente tornou aquele SAP vivo, denso, grandioso, com sistema, ampliamos. Os professores passaram a receber orientações desses alunos que tinham um laudo muito específico, estruturas curriculares individualizadas, quer dizer, muita coisa aconteceu na instituição. Mas aí vem o Campus Vivo. Conta pra gente do Campus Vivo, Satiko. O Campus Vivo ele vai agregar uma série de atividades que vai integrar os estudantes para além do componente acadêmico, ainda que ele ocorra nesse ambiente. Então, a gente vê muito interessante, por exemplo, mobilizações de atenção plena, atividades diversas que conseguem conectar o estudante na presencialidade, junto com pares que talvez eles não conheceriam dentro da sala de aula. Então, isso é muito interessante. Quando a gente fala de componentes ligados à depressão, ansiedade, mas eu não estou dizendo no diagnóstico em si, mas às vezes a pessoa está com uma oscilação do humor, por exemplo, ou às vezes a pessoa está um pouco mais alterada no nível de ansiedade. Então, o Campus Vivo ele funciona como um componente preventivo de saúde mental. Então, a gente tem a promoção de bem-estar psicológico dentro do campus. Ele envolve também a mobilização do corpo docente, que é muito rico. E os docentes eles costumam estar atarefados com seus conteúdos de sala de aula. E a gente consegue também ver o quanto o potencial daquele docente para fazer a gestão das oficinas. Isso também é muito interessante. E quando a gente consegue articular
o componente principal da escola, que é a arte, com isso é muito interessante, porque a gente tem dado científico falando sobre os componentes de bem-estar da saúde mental, por exemplo, para doenças crônicas, que não necessariamente são psicológicas, mas elas impactam o funcionamento psicológico negativamente. Então, a orientação dos médicos é: vai para um museu. A questão de você, aí já é um componente mais estético, né? Esse benefício que se tem no bem-estar das pessoas. Então, eu vejo o Campus Vivo como esse componente interventivo, mas ele é no sentido não remediativo. Isso que é o interessante dele. Ele tem a capacidade de ser remediativo? Ele tem, mas ele é uma ação da instituição que ele é para antes disso. Então, é muito bacana acompanhar o desenvolvimento dele e a potencialidade, porque ele só tem a crescer, né? E acrescentar para a instituição. Conta na prática, Jô, como funciona o Campus Vivo. O que eu acho que é o interessante, né, quando a gente ouve a explicação da professora Satiko para as condições, o que faz de prevenção, é ver como nós conseguimos pegar o que acontece nos nossos cursos e transformar em oportunidades de trabalho, seja trabalho manual, qualquer, e a maior parte é interação, em algo que para eles é... Vou dar um exemplo, uma oficina de fotografia. É maravilhoso, porque quando ele está fotografando, eu entendo que a arte cura tanto quem faz a arte, quem é o autor da arte, como quem olha para essa arte, né? Então, se ele vai lá e ele vai tirar uma fotografia, ele está aprendendo técnicas, ele está olhando para determinadas situações, ele quer aquele... Isso é altamente positivo, né? Ele consegue jogar uma série de sentimentos e trabalhar com essas emoções que são decorrentes. Olha uma coisa que eu me enganei. Uma professora nos propôs, eu sempre peço desculpas, né? Uma professora propôs uma oficina de crochê. Patrícia, me lembro. Escandalizada com a oficina de crochê. Deu um ibope. Eu me lembro da sua indignação. Enorme. Quem vai querer fazer crochê? Porque eles vão lá e fazem... E assim, eu não nego, inclusive, o efeito neurológico do crochê, né? Crochê e tricô não é coisa de vó, é coisa de quem precisa ficar ativo do ponto de vista cognitivo. À medida que você conta o ponto, que você refaz o desenho, isso é super benéfico. Mas deve ser um esvaziamento, assim, da aceleração da mente, quando você está muito... Sim, ele tem um efeito praticamente como meditação tem. Então. Entendeu? Você entra no chamado estado de flow, que é muito positivo. Então, só explica assim, ao Campus Vivo, são dezenas de oficinas. Dezenas de oficinas que o aluno escolhe semanalmente. Ele pode fazer uma opção para aquilo que ele vai fazer e é fora do horário de aula dele. Ok. Com o intuito único exclusivamente o bem-estar. Única exclusivamente do bem-estar dele. Aproveitar o que existe na escola para ele ficar na escola. Então, ainda voltando, me remetendo um pouco à questão da pandemia, o que a gente achava e sentiu nas pesquisas, Satiko, nesse período você não estava na escola, a gente fazia uma análise semestral de como eles estavam e a gente via que tinha uma ociosidade enorme, não só pelo que a pandemia fazia, mas na própria vida. Então, nós quisemos transformar a escola também num espaço onde esse estudante pode ficar mais do ponto de vista emocional, cognitivo, de uma maneira mais produtiva. Então, a aula dele termina, ele almoça e fica na escola. Né? Lembra de alunos que falavam que tinha medo de olhar no olho de outros alunos? E eles não tinham nenhuma questão cognitiva, era simplesmente uma falta de hábito. Nós tivemos nos primeiros, Satiko, uma procura pelas oficinas de comunicação e com isso eu só sei, eu fujo das conversas colocando o celular na minha frente. Estou aqui para aprender a me comunicar. Então, vejam, eram coisas tão básicas, né? Então, tem meditação, tem expressão corporal, são oficinas hoje que são cheias. Tem uma maravilhosa, que ontem eu estava aqui nesse campus e tem as cozinhas e eles estavam fazendo cookies. E outro dia eu vim aqui, eles estavam fazendo um pão de queijo todo sofisticado e eu perguntei para os alunos de que curso que eles eram. Eram relações internacionais, cinema... Assim, eles vieram de outro... Além disso, possibilita que eles mudem de campus, que eles conheçam outras pessoas. Nós já tivemos, por exemplo, um grupo de estudantes que formou um negócio.
Eles montaram uma empresa juntos a partir da convivência. Transformaram em incubadora o campus. Porque daí eles se encontram mais. É diferente encontrar com outro fora do horário de aula, né? Então ele vai discute mais determinadas Mas é certo coisas, dizer, afina é certo as dizer que o amizades. Campus Vivo são oficinas de arte e terapia? Ponto de vista. Eu acho que, de certa maneira, sim. Ela não é uma situação estruturada, como a gente poderia usar a arte-terapia. Porque a arte-terapia, propõe. quem aplica são pessoas da área da psicologia. Isso. Uhum. Então, E não no é nosso uma caso, situação- são professores. Mas são os efeitos da arte como um elemento aí dessa cura que eu chamo. Aí minha provocação. A gente sempre soube duas coisas engraçadas na Belas Artes, porque ela está em 100 anos. Uma que a gente era economia criativa, quando o termo foi cunhado, mas é o que a gente é. Esse é o envelopamento do que nós somos. E aí, agora deram um nome. E a gente sempre soube que a gente estava apto a fazer oficinas de arte-terapia dentro de lugares onde tinha um acompanhamento médico e que, de certa forma, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras estavam também afastados do que a gente fazia. Sim. Então, quando a gente cria o Campus Vivo, foi em resposta à pandemia, e aí, logo em seguida, a gente descobre, eu não lembro se fui eu, se foi você, quem que descobre aquele livro de neuroarte. Eu sei que foi assim. Uau! Foi você falou o nome, eu fui lá, busquei, Uau! procurei. Blá, blá, blá. Tem Foi alguém pesquisando neuroarte dentro foi do aí que eu John comecei a Hopkins, trabalhar. que é um isso. hospital americano e tal, um centro de pesquisa formal. Vamos entender o que eles estão pesquisando, porque a gente sabe que se usa a manualidade, a arte, para cura. Aliás, a gente vê psicólogos, né, principalmente quando trabalham na infância, utilizando desenhos, massinha, vela, cera, qualquer... É a ludicidade. Perfeito. Pronto, vai me dando os nomes, tá bom? Mas a gente estava do outro lado do balcão. E aí a gente fala, pera, então tem alguém falando de neuroarte, a gente quer saber disso daí, não é, Jô? Então, esse foi o começo, esse foi o meu interesse. Foi a chave que eu achei. Porque eu li, não entendi. Aí eu falei, então, Jô, foi a chave que eu achei para começar a pesquisar o que eu estou pesquisando hoje, a ler as coisas que eu leio hoje, porque quando eu cheguei, só uma parte aqui, quando eu cheguei na Belas Artes, para mim um mundo muito diferente. Pensa numa pessoa. Eu já tinha tido numa outra instituição que eu tive um certo impacto. Mas quando eu chego na Belas Artes, imagina uma cabeça de uma pessoa que faz pesquisa quantitativa, que está acostumada a produzir. Aí eu me encontro com um bando de gente, artistas maravilhosos, que falavam de coisas que eu não sabia. E eu quase me desculpava quando eu ia conversar com o Bertani e o Ronaldo, e eles estavam falando de arte. Eu pedi diversas vezes, eles já me deram diversas aulas. Debates, né? Sobre a história da arte. Sobre o que era a arte, as influências. Então, sempre eduquei os meus filhos, felizmente gostando disso, mas tinha pouca compreensão. Quando eu descobri a neuroarte, era então um gancho sensacional para eu juntar e falar assim, gente, aqui este campo de estudo consegue verificar como é que a arte age sobre o indivíduo, modificando estruturas neurológicas, né? Estruturas funcionais, a função de algumas áreas que a gente cerebrais. achava já que acontecia. Isso, mas não tinha. Ainda é um campo que tem dificuldades metodológicas, que sofre uma certa crítica por isso, mas eu tenho certeza que é um caminho muito aberto, né? Os casos de Alzheimer, por exemplo, têm mostrado uma eficiência muito grande como se trabalha, com música principalmente. Resgate de memória. Eu tenho lido trabalhos belíssimos. Satico pode até falar um pouquinho desse aspecto, mas eu tenho lido resultados fantásticos com o efeito da música sobre uma área cerebral chamada hipocampo, como é que você consegue retardar a perda daquelas células que fazem, na verdade, a nossa memória imediata, que é o que se perde primeiro. Então, tem um efeito, né? Eu acho que você pode até comentar um pouquinho com a gente isso, Sati. Porque a gente consegue trabalhar também até pelo componente afetivo junto com a memória, que fica na mesma região límbica, por exemplo, do cérebro, da amígdala. Então, é muito importante. Eu acho que até isso é um desejo já da professora, no sentido de ter um grupo de pesquisa, porque se a gente enxerga uma lacuna, a gente tem o potencial, já que a escola toda ela tem atrevida. o aparato atrevida. para inserir
protocolos, métodos de como que a gente faz e a gente consegue acompanhar a eficácia para cada vez mais a gente ter um componente baseado em evidências. Isso é super importante para a gente abrir em ciência básica e depois fundamentar a ciência aplicada. E penso que o desafio, e no Centenário da Belas Artes, assumir esses desafios deve ser muito prazeroso, com o curso de psicologia começando, já com esse componente para a gente poder trabalhar. Exatamente isso. Exatamente, é assim que eu vejo. Eu acho que é a virada, sabe? Quando você fala, esses são os primeiros 100 anos, quando a gente põe o pé numa coisa como essa, a gente está fazendo uma mega virada para os próximos 100 anos. Nós estávamos falando, em outro momento, eu e a professora Jo, dessa geração borbulhante e que como é desafiador avaliá-los hoje, porque a gente não avalia mais a disciplina, a gente avalia o comportamento dele em vários aspectos, não só nas entregas ali pragmáticas da disciplina, mas o comportamento, o emocional dele, né, Jo? O criativitômetro do aluno, quem é esse aluno. Então, ele recebe ali um BI, um plano dele de como ele deve evoluir e, na verdade, um pouco das facetas de quem ele é. E imagina se um dia a gente tiver imagens do cérebro desse aluno, que a gente fala, a gente vai avaliá-lo também do ponto de vista neural. E eu acho que a neuroarte, ela pode ser um caminho para a gente, muito importante, sim. Então, quando a gente acha um outro, porque aí a gente precisa também dessas referências externas, né? Pesquisando algo que a gente tinha a sensação de que existe, que é um fato, que funciona, né? É muito gostoso isso para quem está na área de pesquisa. Você fala, não, mas era isso! E alguém está falando, nós vibramos. Sim. E aí vem a sua chegada. Vem a sua chegada com um curso. E aí a gente falou, nossa, então não tem chance. nenhum curso de psicologia hoje no Brasil que trata desse tema. E um curso de psicologia que seja, aí me perdoem, né? Mas assim, atrevido o suficiente para ser disruptivo e para lidar com o que a gente tem visto no mundo de agora. Vou dar como é tão atual, né? A gente falar dessas doenças da humanidade. Eu visitei Dubai, que está ali, né? Na ponta da flecha da inovação. E tem o Museu do Futuro em Dubai. Quer dizer, já é o futuro lá. Para a gente é o futuro. É o metafuturo. É o futuro dentro do futuro. E aí esse museu tinha um andar das questões das energias, depois das questões da mobilidade das cidades, a questão dos alimentos. E aí tinha um andar que era sempre assim, alta tecnologia do que a gente vai ver ainda sendo colocado dentro das cidades. Então, umas imagens daquelas futurísticas, né? Jetsons de agora. E aí, quando você entra assim, num 6º, 7º andar, cada andar tinha esse tema. Era só sobre depressão. Então, assim, depressão. E aí, falando, essa é a doença da humanidade do futuro. E aí tinha algumas explicações do volume de informação, do digital, das faltas de conexões humanas, da desestruturação da família. Eles falavam um pouco disso também lá. E aí, qual era esse andar? Ele não era futurista. Ele era de percepções manuais. Então, você entrava numa cabine e sentia uma vibração de som, você tinha um lugar para você pôr o pé na areia. Achei tão interessante eles fazerem essa leitura sobre o que é o futuro. A futuro também a gente vai ter que lidar com a depressão de uma outra forma, não é isso? Então, ter um curso de psicologia hoje que atende, né? Saiu com nota máxima no MEC, tudo. Nem estou aqui para fazer jabá, mas eu sei que ele atende o clássico. Mas que ele é atrevido o suficiente para encarar o futuro, que a gente vai precisar de um profissional não só curioso e criativo do ponto de vista de solução de problemas, mas que esteja aberto a outros instrumentos de ajuda também para esse paciente, não é isso, Jô? Sem dúvida. Eu estou falando do ponto de vista de eu leiga. Acho que a gente tem que retomar um movimento que foi lá, sei lá, talvez na década de 1920, quando nós começamos algumas áreas da terapia, eu acho que foi a própria psiquiatria, começou a usar a arte como alternativa ao que a gente tinha como eletrochoque. Então, foi uma coisa marcante, né? Então, a arte tem permeado isso, né, Satiko? Acho que esse retorno, não é nenhum retorno, acho que é um pouco dessa inspiração do que fez bem, e eu não acho que a psicologia se apropriou tanto. Quando eu converso com amigos que são psiquiatras, eles têm uma visão muito maior de como a arte pode ser eficiente
do que os próprios psicólogos, que às vezes são um pouco arrogantes em algumas coisas. Conta pra gente os bastidores, Satiko, É. conta. E o que você acha que teve assim que precisou de coragem para colocar dentro do curso? O que eu observo é você ficar com protocolos que eles são estanques, assim, eles não se ampliam. E há uma compreensão de uso da arte para públicos específicos, como você citou, Patrícia, crianças. E não necessariamente é assim. A gente consegue usar. E o que seria a arte? Então, eu tenho que compreender melhor, eu acho que aí peca a formação do psicólogo tradicional, que não tem esse contato com as diferentes manifestações artísticas. No máximo, a gente vê utilizar algum componente de produção, por exemplo, cinematográfica, para eu ter um exemplo do que seria um sintoma ligado a uma psicopatologia. O desafio aqui da Belas Artes foi agregar todo o potencial que já se tinha, fotografia, o componente de grupos ali mais as cênicas, que é possível agregar, então o componente corporal, da literatura também ser cada vez mais agregada no curso, que é o que a gente tem. Esse componente da música, poder trabalhar com isso, trazer para as próprias disciplinas biológicas o componente de psicomotricidade, que eu também vou lidar com componentes de manifestações artísticas. Então, isso já na tenra formação de primeiro semestre, a gente começa a edificar um tipo de psicólogo que ele tem um olhar diferenciado para o fenômeno psicológico e para o funcionamento humano, no sentido integral, holístico que a gente fala. Então, cada vez mais é um desafio você conseguir avaliar alguém de forma apropriada. Com isso, penso que a gente tenha uma fundamentação para melhor tirar essa, entre aspas, radiografia do funcionamento dessa pessoa, respeitando o quê? A sua subjetividade, a sua construção, as suas experiências prévias. Então, acho que desafiador no curso foi uma ruptura de trazer todos esses elementos da escola para a formação em psicologia, que ela atende não só ciências humanas, mas a área da saúde também. Então, acho que essa é a minha perspectiva do curso. Perfeito. Eu concordo, acho que é isso. E acho que é ter este espaço garantido, sabe? Porque quando eu me lembro, Patrícia, de estágios ou mesmo de visita, parece que a arte, mesmo a arte com a finalidade terapêutica, ela ficou muito ligada às internações. Então, era muito comum você usar a arte como um meio de expressão para internos, como uma ocupação, mas não no sentido até de como é que você via o que a neuroarte possibilita que a gente veja hoje, que é a reestruturação de algumas áreas cerebrais, sabe? Entendi. Então, ele parece que via assim, olha, então se eu tenho um indivíduo que é muito perturbado e ele está longe do convívio social, a arte pode me ajudar a ter esse indivíduo mais calmo, com mais tranquilidade. E não isso foi importante nesse período, mas não é só isso. A arte pode, eu tenho certeza, que muito mais. Deixa eu aproveitar e abusar um pouco de vocês, de algo que eu também faço no meu dia a dia, porque eu tenho 2 filhos. E aí eu sento, às vezes, na frente da Jo lá e falo, tem 5 minutos? Que normalmente viram 50. E troca uma ideia sobre algum comportamento. A gente tem visto cada vez mais as famílias dentro das instituições de ensino. Existe uma crítica tremenda, assim. Outro dia eu vi um artigo, era até de um jornal americano, do absurdo que é jovens levando a mãe ou pai em entrevista de emprego. E que estava acontecendo com essa geração que leva o filho numa entrevista de emprego e às vezes quer participar da entrevista. E dentro da Belas Artes, teve esse fenômeno da Belas Artes mesmo buscar as famílias em algum momento. Venham, para a gente precisa ouvi-los, porque tem tem uma questão comportamental que nós precisamos estar próximos da família, né? Então, nós nunca fechamos a porta. Nunca. Mas teve também, assim, de repente, a gente percebeu que nos dias de processo seletivo, ficavam muitos pais na porta na rua. Aí a gente falou, gente, a gente pode deixar eles na rua. Vamos colocá-los para dentro. Aí a gente começou a fazer um coffee para os pais. Aí, de repente, esses pais querem conversar sobre os filhos deles. São adultos, né? Maiores de idade, vai? Porque eu não sei, hoje, né, aos 25 anos, o neural é aos 25 anos, né? O córtex pré-frontal. Depois vocês podem, por favor, explicar isso. E aí a gente começa a conversar com esses pais. Aí, em algum momento desses anos,
nossa, precisamos montar essa escola da família. Essa família precisa também entender de parentalidade no momento dessa adolescência e da vida universitária. A gente começou a fazer palestras para esses pais no momento que eles entram. Bom, a gente está junto com as famílias, né, Jô? Sim. O tempo todo. E é muito bom. Ninguém não quer fazer, ninguém quer voltar atrás com isso. Mas eu queria que você uma das duas, se decidam. Expliquem o que está acontecendo com esse comportamento. Se ele é um comportamento novo, se ele é dos pais ou ele é do jovem. E depois os benefícios e também o que é ruim desse acompanhamento tão próximo. Contra, né? Isso. Eu tenho uma percepção de que essa geração ela é mais preocupada com a sua saúde mental. Eles têm mais componentes assim. Pode ter um contraponto que tem uma dificuldade de lidar, mas eles têm um componente de não ter um estereótipo ruim, por exemplo, de procurar um psicólogo e tal. E isso penso que seja um reflexo do próprio cuidado desses pais. E que quando eu vejo esses pais acompanhando, eu tenho um panorama melhor até do funcionamento desses filhos dentro do ambiente educacional. Então, para mim, essa é uma parte positiva de integração, de pais que acompanham e não necessariamente até aquilo que é instituído X anos e aí você é maior de idade, você lida com as coisas Explica essa sozinhos. idade, Satiko, essa idade neural essa dos 25, o que é isso? Porque daí é no sentido do amadurecimento, né? Que daí você está em franco desenvolvimento e aí depois tem os seus marcadores, aí chega num ponto que você tem um amadurecimento pleno e que você já é colocado como um sujeito adulto. Quando que é? A professora Jorge sabe melhor que eu. Hoje a gente fala, Patrícia, que isso vai acontecer nos 25. Por isso que a gente trabalha numa faixa tão perigosa e importante, porque nós pegamos um cara saindo, né, do período de adolescência, que vai para um período, e ficamos com ele praticamente até os 22. Né? Então, ele vem para a gente com 17. A média é essa. E fica a média até os 22. Então, eu estou falando que aqui existe um conjunto de coisas, inclusive do ponto de vista neuro. E Quais são as coisas? A impulsividade. Ah, tá. Por quê? A impulsividade O que termina, o que é concluído neste período é a córtex pré-frontal, que é a área responsável pela organização do comportamento, pela avaliação da resposta. Então, quando aquela crítica, você faz uma crítica sobre algo que você falou ou fez, neste indivíduo, nessa faixa etária, é esperado. Tem gente que não desenvolve isso nunca, tá? Ok, mas dá esse exemplo das mães desesperadas, para as mães desesperadas. É uma coisa que ele não está pronto ainda para fazer. O que ele faz, Isso Jô, que de errado? Está falando da família vir é até para esperar. Ele é impulsivo demais, ele responde de qualquer maneira, ele dá até a ideia de ser hiperativo, mas não é. E muitas vezes essa família cria uma tutela tão grande que ela acha que indo junto, acompanhando. Nós já tivemos casos de aluna de pós-graduação, jovem ainda, mas com o pai para reclamar de nota. Jô, e os pais que permanecem fazendo adaptação agora na faculdade, que tem acontecido também? Então, os pais que a aula iniciam e eles permanecem no lado de fora da sala, como se fosse uma adaptação pré-escolar. Ruim, né, Satiko? A gente mesmo. Então, vamos lá. O que é isso? Pode ser polêmica. O que é? O que é isso? Boas práticas e o que não é adequado? Eu penso que aí não consegue desenvolver essa autonomia que a gente espera e é necessária para o ensino superior. Porque a autonomia dentro do ensino superior não é que o aluno tem que fazer tudo sozinho. Ele vai ter um componente de proatividade e ele é guiado pelo professor, mas não é como um professor da educação básica. Mas se precisa ter um mínimo de liberdade para isso. Se você tem o pai ali, você vai procurar o pai de apoio. E a gente não consegue desenvolver aquelas habilidades, aquelas competências que ele precisa para o quesito intelectual, que é um dos componentes da formação de nível superior, e também para o mercado. Então, como que fica depois quando você sai? Então, a gente pensa que esse papel da educação aqui, ele também tem esse componente de dar um salto nesse desenvolvimento desse estudante, desse jovem, e que é ele estando nesse contexto mais livre, que isso é possível. Se ele fica sob a tutela dos pais, ele não faz isso de forma total como seria o esperado. Então, penso eu que seja negativo. E é o que a professora Joy coloca bem, e eu percebo assim, quando vou receber os pais, porque eles querem conversar sobre o curso de psicologia e entender. Isso é bacana, porque tem uma preocupação com relação à formação do filho, mas eu vou cumprimentar o filho não sabe cumprimentar uma pessoa adulta.
Então, você vê... E aí ele fala... e daí o pai justifica o comportamento do filho. Não, porque ele é assim. E não é que a gente está trabalhando com uma pessoa que tenha um diagnóstico, então ele tem um comportamento diferenciado. É uma pessoa que, nas suas atitudes, não conseguiu aprender como lidar em sociedade. Então, esse componente, eu acho que daí da instituição é trabalhar com os próprios pais para demonstrar que tá tudo bem o teu filho ficar aqui, ele vai passar por algumas dificuldades que é normal da formação, mas ele está sendo assistido. Ele está dentro da instituição e tem acolhimento dentro dela. E aquele abandono que a gente vivia lá quando os filhos iam para o maternal, a gente sente que alguns pais sentem quando vai como se eles estivessem entregando o filho para uma coisa assim que vai ser um sacrifício extremo. Então é bom, é uma linha tênue isso, mas eu não acho, eu continuo insistindo que a gente tem que trazer o máximo possível. Na escola a gente faz isso, no vestibular a gente faz isso no curso, o coordenador agora a gente não cede a nada. Ele vem, ele quer uma informação do meu filho. Não. Se o filho é maior de idade, você quer saber sobre... Você pergunta para ele. Sim. Né? Então, nossa escola, Patrícia, eu acho que você pode sempre ter orgulho disso. A gente sempre é muito aberto para todos. A gente não deixa de atender um pai que apareça na escola, que tem uma demanda, ou a gente até convida, né? Já fizemos aí algumas tentativas, como disponibilizar conteúdos. Talvez esse ano a gente consiga até um aprofundamento nisso, porque eu acho interessante. Acho que nós também podemos ser esse suporte, mas não para alimentar esse excesso de dependência. Eu quero dar alguns retratos assim geracionais, já que a gente está falando de saúde mental do jovem. Um deles é esse comportamento, que parece estranho, né, mas que é um comportamento, então a gente está falando dele, que é esse do acompanhamento da família, assim, de uma forma até inadequada, mas tem lá seu benefício dependendo da situação. E o outro, Jô, como era você escrever um artigo sobre aquela palavra que foi escolhida a palavra do ano? Aquela palavra do esvaziamento? Não, da coisa do cérebro apodrecido lá, né? Me conta desse retrato. Então, este retrato, ele foi feito justamente pela quantidade, e aí nós falamos até já numa outra oportunidade sobre quantidade de informação. Pronto, conta o que está acontecendo com essa geração jovem na questão da saúde mental. Eles são tão bombardeados por coisas que são consideradas pouco importantes, superficiais, fake news, mentiras, que a gente chega à conclusão, né? Os autores que têm pesquisado isso dizem, olha, há um apodrecimento. Ele, ao invés de usar a sua inteligência ou o seu desenvolvimento cognitivo para desenvolver coisas favoráveis, ele corre o risco de queimar algumas coisas, algumas etapas, tal, porque o cérebro dele fica tão viciado. Fica quase eufórico vídeos. De tanta coisa. Sim, o que acontece? Ele pode ficar eufórico, ele pode ficar, por outro lado, deprimido, mas com coisas que não agregam. Por exemplo, saber de informações banais da vida de artistas. Uma coisa é você cultivar ou cultuar. Eu gosto de tal autor, de ator, eu gosto de saber o que... Outra coisa é você ficar o tempo inteiro buscando coisas. Então, esta é uma tendência, e por isso que tem sido muito discutida, esta ocupação do cérebro de um menino que ainda não tem uma maturação cerebral suficiente, porque daí essa coisa da crítica vai estar definida um pouco mais tarde, e ele é quase como se ele ficasse propenso a qualquer coisa. E é muito bombardeado. É muito bombardeado. Então, isso é ruim. Tem um aspecto muito ruim aí. Do ponto de vista neural, o que vocês acham que deveria ser, de forma bem genérica, assim, generalista, para o jovem, a rotina dele? Patrícia, deixa eu só falar fazer uma observação. Acho que eu contei isso para a Satico com uma alegria enorme outro dia. Eu estava falando sobre esse tema e estava falando sobre, numa aula, não foi na nossa primeira aula, foi numa aula da UCIDED, e um vigia nosso ouviu. Aí, eu entrando na nossa escola, ele disse, professora, qualquer hora a senhora pode me responder uma pergunta quando tiver tempo? Eu falei, posso. Estou falando, agora. Todo mundo quer te fazer perguntas. Eu posso falar agora. Aí ele fez assim, então,
E eu fiquei outro dia pensando naquilo que a senhora estava falando, sobre os meninos usarem demais o celular. Eu tenho uma única filha de 14 anos. Cheguei em casa, porque eu já tinha escutado outra palestra sua e quis ficar aqui hoje. Cheguei em casa e falei para minha mulher, olha, nós precisamos começar a sair com ela, nós temos que ir ao shopping, nós temos que fazer um programa no fim de semana, porque a professora falou que ela ficar muito nesse celular o tempo inteiro, assim, isso pode ser ruim. E aí eu fiquei, Patrícia, tão emocionada, porque assim, atingiu alguém, e é isso. Quer dizer, como é que a família consegue e faz coisas que podem ser tão interessantes? Eu não sou absolutamente contra as telas. Né? O problema é que as telas estão entrando na vida das crianças cada vez mais cedo e ocupando esse cérebro em desenvolvimento com coisas totalmente fúteis, alheias, que eles não conseguem construir o conhecimento, né? Então, isso é muito ruim. Mas, veja, uma preocupação de alguém que está lá, que desempenha uma função, e diz assim, olha, eu preciso saber um pouco disso. Então, o quanto os pais, quando nós ainda falávamos da família, isso acontece. E o quanto é ruim, e o quanto é difícil para nós hoje definirmos que tempo é esse. Não é nem o número de horas, é o que a criança vê. Né? É o nível de intencionalidade que eu tenho com aquele aparelho. Assim como a gente discutia na minha geração, na questão que era mais passiva, porque a comunicação de massa, a gente não tinha possibilidade de mandar mensagens e postar as coisas, mas era quanto tempo que eu podia ficar exposto àquilo e quais as repercussões. E hoje a gente se pergunta também, mas é uma forma muito mais complexa, porque ele tem na mão, ele segura ali. E a gente tem discutido muito sobre essa necessidade de acesso, por exemplo, dentro de casos de nomofobia, que é aquela dependência do aparelho por si só. Então, eu preciso ele simplesmente fica desesperado porque ele não acompanhou alguma coisa que está acontecendo. E aí você fala assim, não, ele tem ansiedade. Não, ele não tem ansiedade. É que essa dependência desses aparelhos vai dar alguns sintomas que são próximos da ansiedade. Mas a gente está falando do que aí? Do aparelho. E aí, qual que é o motivo para isso? Então, a gente tem que investigar melhor o porquê que tem aderência ao aparelho e não por outras coisas. É falta de estímulo? Porque às vezes fica muito mais, entre aspas, vou colocar fácil, que eu não posso julgar o comportamento de cada família, mas é dar uma tela porque distrai. E aí eu consigo fazer as minhas coisas. Só que o ideal é você promover atividades que consiga desenvolver vários aspectos do desenvolvimento. Eu quero só fazer um ponto tela. disso. Sati, que eu conversava com uma mãe outro dia que justificava para mim que deu muito cedo o celular para o menino ficar mais esperto. E agora foi uma mãe muito esclarecida, tá? Não estou falando de uma mãe que não tem conhecimento sobre as coisas, não, porque ele fica muito esperto. Eu dei muito cedo, ele é muito, sabe isso, aquilo, outro. Mas assim, é muito pequeno, né? No lugar. Veja, eu vou dar um exemplo simples de algo que eu acho que acontece e é gravíssimo. À medida que a criança fica de mais tempo com a tela e substitui a interação com a outra criança, ela deixa, por exemplo, de aprender a se defender de determinadas situações. Ela não encara mais como é que é. Porque quando eu estou... Por exemplo, estou discutindo um tema aqui com a Satiko, ela está à minha frente. Eu estou lendo o comportamento dela. Eu sei se ela está mostrando uma expressão que desagrada, que não agrada. Isto vai me treinando a perceber. Quando eu estiver diante de uma situação, eu já gravei isso se torna um comportamento, é algo programado. Quando eu estiver diante de uma outra situação, que a pessoa se manifesta, e suponha que ela me agrediu, tá? Eu codifiquei isso. Quando eu estiver diante de outra situação, eu vou ter isto codificado. Quando eu anulo isso e fico só olhando para a tela, eu perdi. É por isso que eu sempre que a gente conversa, eu tenho usado uma palavra que é desumanização. Porque parece que a gente está perdendo essa troca. E que resulta também num comportamento muito comum, que é escreverem coisas muito agressivas, os jovens, no mundo digital, e depois, pessoalmente, é um acanhamento absoluto. Não foi aquilo isso não que eu quis dizer, não, mas você escreveu exatamente isso. Não, mas não era isso. E aí Aí é um embotamento muito esquisito, né? Esse distanciamento não faz com que a pessoa consiga ver a reação do outro e você não desenvolve um componente que é de empatia mesmo, no sentido de empatia cognitiva, de entender o que o outro sente em determinadas situações e de empatia afetiva, que você conseguir se colocar no lugar do outro e se mobilizar por aquilo. A gente conversa muito sobre isso, por exemplo, no cyberbullying.
que acontece no contexto educacional básico, mas também em nível superior. Com certeza. Aliás, esta pergunta nós devíamos nos fazer o tempo inteiro. Nos colocar aquele exemplo que eu dei lá na nossa aula, na abertura da psicologia, é isso. É a sensibilidade de você pensar e se ver como o outro, e que eu acho que se perde quando você vai para o excesso da tela que te tira com o outro. Quando você se coloca no lugar do outro, que é uma relação empática, você aprende muito mais do outro, da vida, da situação e de você mesmo. Né? Isto é o que equivocadamente falam em inteligência emocional, mas que é a inteligência intrapessoal e interpessoal. Como é que eu vou aprender de mim e como é que eu vou aprender de você se eu só falar com você por mensagem? Não, Você impossível. pode responder não, você pode responder não, e quando eu respondo só uma não, carinha, você pode ou responder só não. São três coisas totalmente diferentes. Vou pedir para vocês duas pensarem. Eu tenho 43 anos e às vezes eu me coloco organizando as prioridades dos pilares que são os pilares que me deixam num sentimento de plenitude. Espiritualidade, a maternidade, a vida profissional, a saúde física. Então, o que vocês diriam que hoje são os pilares, e de forma geral mesmo, para os jovens, que eles deveriam se atentar e que talvez eles não estejam se atentando, para que... vou contextualizar um pouco. Me dá um desespero quando eu vejo pesquisas da própria instituição que mostram que alunos e até concursos que são mais vinculados à tecnologia, tem lá dado 70% se sente absolutamente desmotivado com a sua própria vida. A gente fala, nossa, mas isso é muito pesado, né? E aí, quando a gente é só um reflexo, um retrato de uma sociedade. A Belas Artes tem 7 mil alunos nessa faixa etária, jovem, né? Antes do cérebro fechar o córtex pré-frontal. E talvez a gente precise de uma maturidade, às vezes, para achar o que é essa plenitude da motivação, e às vezes também um pouco de cabelo branco. Mas se vocês pudessem falar para um jovem hoje, busque essas estruturas mesmo, maiores, para que você se sinta melhor. Eu sei que a gente é muito prático dentro da Belas Artes, a gente monta campus vivo, traz um professor, conecta com a psicóloga, liga para a família e tudo isso. Mas se vocês fossem passar essa mensagem maior, de que não fiquem só dentro desse TikTok, busquem esse caminho aqui também, o que seria? Quer começar? Eu acho que se eu fosse trabalhar assim, conversando, seria a abertura à experiência. No sentido de você não só reconhecer aquilo que se tem, porque eu acho que isso já é muito imposto para o jovem, né? Mas de deixar alguns desafios para eles. Eu acho que isso é uma coisa que suscita, até no sentido involuntário do seu funcionamento, a motivação para as coisas. E penso que um lugar para isso é o contexto educacional de nível superior. Então, é essa abertura, essa flexibilidade, considerando que cada um tem o seu funcionamento, a sua estrutura de personalidade, mas que isso pode ser desenvolvida para dar um tom, um frescor diferente para a vida. Engraçado você ter falado, curioso você ter falado isso, porque o professor Ronaldo outro dia nos disse que a experiência, diferente da vivência, a experiência gerava, ele chamou de um espanto criativo, até anotei, e ela transforma. A experiência ela é sempre transformadora, né? E é isso que você está sugerindo, isso. então. É isso. Essa é uma transformação através de experiências. Muito bem. Eu deixaria duas coisas que eu recomendaria ou três, talvez, para o jovem, né? Eu acho que é a sensibilidade, que é uma coisa que eu falo sempre, né? Sensibilidade é muito diferente de você ser definitivo nas suas ações, né? Ser sensível é não perder a capacidade de se indignar com as coisas que a gente vê no mundo, que eu acho que vai ficando meio automatizado e eu vejo que as pessoas perdem a capacidade de se indignar, né? Então, se você é sensível, você é capaz de entender isto, né? Então, acho que uma pessoa, hoje, para poder sobreviver a todas as coisas que a gente sobrevive, ela tem que ser sensível, não frágil. Tá? Sensível não é frágil. De novo, é muita coragem para ser forte, eu acho.
Porque não é porque fácil. às vezes você passa assim a timeline do Instagram, uma desgraça atrás da outra, e você passa assim, nossa. Entendeu? Então, essa assim, Aham. quando eu não consigo mais ficar indignada com alguma coisa, alguma coisa errada está acontecendo, Aham. né? E eu acho que é a relação com o outro que precisa melhorar. Eu tenho ficado, Patrícia, muito tempo ali. Hoje, você sabe que eu gosto de fazer as refeições na minha sala, faço isso trabalhando. Mas tenho me obrigado a, pelo menos um pouco, ir ao nosso intervalo na cantina para poder observar determinados comportamentos. E, às vezes, eu vejo coisas boas, mas vejo coisas muito ruins. O colega que vem sentar à mesa e eu rejeito simplesmente porque é aquele. Eu finjo que está sentado um outro amigo. Eu não converso, eu não sou solidário com o outro. E isto é não estar disposto a conviver com o outro. Né? Então, esse processo de humanização, não, vem cá, eu aperto aqui cabe. Eu acho que para o jovem isto é fundamental. Então, acho que ser sensível e estar com e para o outro, para mim, são pontos fundamentais, empático. Muito obrigada. Olha, é um desafio constante trabalhar com jovens, né? Acho que a gente pega a faixa etária, usar uma palavrinha estranha, a mais ardida do ser humano, desafiadora do ponto de vista da transformação neural também, né? Até essa questão do córtex pré-frontal, que é tão recente, não é? Sim. É recente essa nova idade da juventude, não é? Ele foi até mais estudado a partir de 1990, né, com os estudos do Antônio Damasio, mas depois disso eu diria que nesses 30 anos a gente evoluiu muito para entender que Explicou de verdade, muita coisa. Patrícia, é a área da personalidade, né? O que antes parecia uma coisa etérea, né, a gente falou, não, é nesse pedaço aqui que a coisa que acontece. E eu adoro a forma responsável, curiosa e incansável que os profissionais que estão hoje ligados a essa formação dos valores, da formação do comportamento jovem, não só do curso mesmo, que são vocês que trabalham na instituição, fazem. Eu adoro, assim, eu admiro muito esse trabalho que vocês têm feito, porque é um trabalho atento aos dados científicos, mas também com uma entrega enorme, né? E quando a gente quer o melhor para o aluno, é genuíno, a gente percebe. E então, eu sempre falar, as nossas portas abertas mesmo, dessa comunicação. Sim. Toda informação é válida, todos os canais que foram feitos nessa construção dessa comunidade que trabalha como um pronto-socorro emocional, eles são reais, eles são diários, eles são veiculados, e usem, quem precisar, usa. A gente tem feito um trabalho que foi, assim, é muito generoso da professora Jo, que é traduzir tudo que tem acontecido dentro da nossa experiência, o que funciona, para artigos que vai para ensino superior, que é a revista de maior veiculação do ensino superior, para que outras instituições também possam fazer esse tipo de ação. A gente sabe que esse trabalho de linha de frente para quem trabalha com jovem, falando da questão de saúde mental, nós não podemos fugir disso. Ele é da instituição do ensino superior, então tudo que a gente pode, a gente de forma muito generosa da sua parte entrega a todos os outros, todas as outras instituições, e se colocar sempre à disposição e falar sem medo sobre o que tem acontecido com os nossos jovens, né? Sem rodeios, apesar de ser muito duro, a gente tratando do assunto de forma aberta, arejada, a gente tem chegado a lugares melhores. Tanto é que eu entendo que a instituição está numa franca ascensão das medições do emocional da nossa Sim. comunidade. Sim. E isso não é por acaso, né? Tem coisas sendo apertadas ali, acontecendo para que a gente saiba que esse nosso aluno, esse jovem, hoje 7.000 jovens que estão sob nossa batuta, estejam cada vez melhor. Muito obrigada, professora Jo, obrigada, professora Satiko. Eu que agradeço. E esse assunto vai ter repeteco, né? Porque esse assunto é um assunto que não acaba nunca. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Patrícia.